Existe uma profecia no Catecismo da Igreja Católica, pouco conhecida, pouco divulgada e, portanto, pouco comentada, bem oportuna para o argumento que as leituras que acabamos de ouvir exigem. É o parágrafo 675, Catecismo da Igreja Católica. É assustador aquilo que vocês vão ouvir agora. Aspas. Antes do advento de Cristo, a Igreja deve passar por uma provação final, que vai abalar a fé de muitos crentes. A perseguição dela na terra desvendará o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa, que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas, à custa da apostasia da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias, que veio na carne. Fecha aspas. É a Igreja quem diz a respeito de si, que antes da vinda do Messias, ela será duramente perseguida, passará por uma terrível provação, e nesse contexto, aparecerá esse iníquo chamado de anticristo. E ocorrerá dentro da igreja a apostasia da verdade. Explico o que é apostasia. Em grego, pistis significa fé. A é o prefixo grego que significa negação. Apistis, apostasia, é a negação da fé. Apostasia da verdade, a negação da verdade. Não existe apostasia fora da igreja, porque quem não crê em Cristo não é apóstata. Para que alguém seja apóstata, exige-se que primeiro professe a fé, para depois negá-la. Portanto, a apostasia é uma característica de alguém que antes cria em Deus, professava o credo, os 8 artigos da fé católica: creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio em Deus Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Apostasia é a negação de tudo isso. Se não é de tudo, mas de pelo menos um artigo da fé, de um dogma ou de vários dogmas definidos pela Igreja para serem cridos por fé divina e católica, aí temos heresia. A heresia já é grave, mas a apostasia é a negação de tudo, são todas as heresias juntas. O apóstata nega tudo. Isso dentro da Igreja. E quem diz isso é a própria Igreja. Eu repito, o parágrafo 675. A impostura religiosa suprema é a do anticristo. Mas tem coisa mais assustadora do que isso. O anticristo, aqui no parágrafo 675, está no singular. Mas a primeira carta de São João, Bíblia, capítulo 2, versos de 18 a 19, diz algo muito mais assustador. Filhinhos, esta é a última hora. Vós ouvistes dizer que o anticristo vem. Eis que já há muitos anticristos. Por isto conhecemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, ficariam certamente conosco.
Mas isto se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Anticristos dentro da igreja. E muitos membros da igreja, é a Bíblia quem diz, não são dos nossos. São impostores, são embusteiros. Há mais outro texto da segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, me permitam ler esses 8 primeiros versículos desse capítulo tão preocupante, profético. É Bíblia, é palavra de Deus. Esse texto fala realmente dessas coisas espantosas que estão a acontecer, vão acontecer. Virão coisas mais assustadoras mais para frente, mas o texto termina com um conforto muito grande. A palavra de Deus que fala, quando fala dos problemas, dos desafios, dos dramas que a igreja experimenta, sempre termina com uma profecia confortadora. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, não vos deixeis facilmente perturbar o espírito e alarmar-vos nem por alguma pretensa revelação, nem por palavra ou carta tidas como procedentes de nós, e que vos afirmassem estar iminente o dia do Senhor. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Não vos lembrais de que vos dizia estas coisas quando estava ainda convosco? Agora sabeis perfeitamente que algo o detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então, o tal ímpio se manifestará. Mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. Primeiro deve vir a apostasia. E a apostasia não acontece fora da igreja, é dentro da igreja. Perceberam que a profecia do catecismo da Igreja Católica, como o quê? Tem fundamento neste texto de São João? Apostasia é negar toda a fé. Não é somente herege dentro da igreja, é apóstata. Como descobri-los? Como tipificá-los? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. São Vicente de Lerrans, um padre da igreja dos séculos VI e VII, escreveu uma pequena obra chamada Commonitorium. E essa obra disserta sobre exatamente isso, como identificar, como qualificar, como mostrar a autêntica fé. Como descobrir se aquele texto, se aquele discurso, se aquela explanação, se aquele livro expõe a verdadeira fé ou não. Eu recomendo esse livro para todos, Commonitorium, de São Vicente de Lerrans, um padre do século VI, da Gália, Gália atual, Península Ibérica, atual Grécia. Ele diz, quod homines, quod ubique, quod semper credimus. Nós acreditamos, devemos acreditar, naquilo que é pregado em todos os lugares, sempre e por todos. O pensar da igreja, o crer da igreja, é contínuo, ainda que a compreensão da revelação amadureça. Sempre, por todos e em todas as partes. É claro que essa afirmação de São Vicente
precisaria de uma matização, e não é o momento aqui, para nós ilustrarmos, desdobrarmos, destrincharmos, diante da difusão de tantas doutrinas equivocadas, tantas heresias, que muitos que se dizem cristãos espalham até dentro da igreja. É a própria igreja quem fala, por favor, não sou eu. A apostasia da verdade. Então, agora nós temos algo dentro da igreja acontecendo, previsto pela própria igreja. E devemos estar preparados para isso, porque a aprovação final já está em andamento. O futuro, porém, é alvissareiro. O Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor de sua vinda. Um dos sinais da ação da apostasia é descrito em Gálatas capítulo 5, versos de 14 a 15. Toda a lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros. Cristão mordendo cristão, devorando cristão, com ataques, com insultos, com menosprezo. Isso também é bíblico, por favor. Sem dúvida alguma, os adversários da igreja são muitos e vêm de fora, não pertencem a ela, não professam a fé cristã, absolutamente. Eles estavam de pé, aqueles que saíram vitoriosos do confronto com a besta, com a imagem dela e com o número do nome da besta. É a descrição dos eleitos na glória, vistos por São João. O Apocalipse é o resultado da escrita das visões que São João, apóstolo e evangelista, teve na ilha de Pátimos, quando para lá se dirigiu por ocasião da perseguição movida pelo Império Romano no tempo do imperador Domiciano, dos anos 81 a 95, final do século I. E ele descreve a vitória desses que triunfaram diante dessas perseguições. Seguravam as harpas de Deus, cantavam o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Verdadeiros e justos são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temeria, Senhor, e não glorificaria o teu nome? Só tu és santo. Todas as nações virão prostrar-se diante de ti, porque tuas justas decisões se tornaram manifestas. O desígnio de Deus para a história da igreja são desígnios misteriosos, insondáveis. Na nossa pobre capacidade de compreensão, de intelecção, de reflexão sobre os tormentos que experimenta a igreja e o que ainda falta a acontecer, vislumbremos nossos irmãos espalhados em tantos continentes, naqueles países onde nós somos minoria, e não bastasse isso, somos duramente, brutalmente, impiedosamente perseguidos, igrejas queimadas, cristãos caçados, proscritos, impedidos, cerceada a sua liberdade, impedidos de celebrar a sua fé em público e também em privado. São situações que causam verdadeiramente angústia, sofrimento e aflição a todos nós. Mas tuas justas decisões são manifestas, ó Senhor e nosso Deus onipotente. Vós vireis julgar a terra inteira, o universo todo com justiça e as nações com equidade. Deus Todo-Poderoso, que não nos revela por quê, até quando essa situação perdurará.